Este é o momento agora. Louvado seja o Senhor, meu Senhor, os mais poderosos profetas do Senhor. Bem, povo abençoado, um tempo muito poderoso novamente para o Senhor me trazer até vocês nesta tarde. O Senhor Todo-Poderoso falou comigo a respeito da missão de Deus para a Índia, a missão do Senhor Yahweh para a Índia, e eu já vi quando nós estamos indo para a Índia, eu posso ver as passagens de avião, eu posso ver a cidade, então ir a outra cidade, o caminho que faremos pelo avião. São 3 megacidades na Índia, estamos falando de 3 megacidades de 80 milhões de pessoas em uma cidade, então há um grande trabalho na Índia. Teremos 14 dias na Índia ou mais, porque há muita adoração a ídolos na Índia, porque o Senhor realmente, desta vez, quer que o avivamento os atinja, para que eles também possam ver os seus aleijados levantarem e andar, os seus cegos enxergarem, os olhos abrirem, os seus ouvidos surdos abrirem, tornarem-se sensíveis e ouvir, para que eles agora se voltem dos ídolos e adorem ao Senhor Jesus, e voltem para o Senhor Deus Jeová Yahweh, o Santo Deus de Israel, o único e verdadeiro Deus. Então o Senhor falou comigo a respeito da missão para a Índia. Eu já vi que nós estamos viajando para a Índia e chegando na Índia e assim por diante. E eu, o Bispo Sênior Nguema, agora já está entrando em contato com o Arcebispo Sênior John Litunda e com o Arcebispo Sênior Professor Makwengo, que é o nosso coordenador internacional globalmente, aquele que vai antes para preparar todos os comitês de organização locais. Nós sabemos que estaremos fazendo conferências entre os líderes sêniores da Índia, com o comitê de organização, o pastor Stephen Gandhi e também o professor Magai e alguns líderes do governo envolvidos. Então, estas conferências vão acontecer para poderem agora estabelecer os dias corretos, a nossa chegada, itinerários de cidade para cidade na Índia, as conferências e os serviços de cura. Então, será um tempo muito poderoso. O Senhor já me mostrou que eu estou indo para a Índia. Então, certamente o Senhor está dizendo que eu preciso sair, os seus servos precisam sair, tem que sair agora e levar a mensagem do glorioso anúncio da gloriosa vinda do Messias para a nação da Índia, com poder para que eles agora possam se arrepender e se apartar do pecado e adorar ao Senhor Jesus e andar com Jesus e conseguir avivamento naquela abençoada nação. Lembre-se que a Índia é a nação mais populosa da Terra, juntamente com a China. Então, da última vez que eu estive na Índia, eu passei lá por várias cidades, de cidade, até Coimbatore, Konali, até Ajamandri, Hyderabad, Delhi, e também Mumbai, New Mumbai, Old Mumbai e assim por diante. Então, agora vai ser uma outra poderosa oportunidade para o Senhor Todo-Poderoso poder falar com o maravilhoso povo da Índia e atraí-los para Ele. Então, a missão já está acontecendo. Em outras palavras, o Senhor está dizendo, vá, eu preciso ir lá. E eu já vi todas as outras missões para a Costa do Marfim. O Senhor já me mostrou a missão para a Costa do Marfim. Estes são países que o Senhor está anunciando que as nações estão prontas. Muito poderoso, povo abençoado. Nesta noite também, devido à grande demanda pública, as pessoas estão pedindo para a mensagem ser tocadas novamente, e eu espero que hoje a nossa equipe possa transmitir a mensagem do Evangelho Eterno. Moçambique foi muito poderoso. Eu nunca vi uma conferência de pastores tão poderosa desde que o Senhor enviou seus servos. Mesmo comparado com o Quênia, Moçambique foi número 1 do dia
primeiro, dia 1, sessão 1, sessão 2, mas eles receberam a mais poderosa, todos juntos, quando finalmente o Senhor veio e falou a respeito do Evangelho Eterno, da visão do púlpito que desceu do céu em dezembro de 2021. Espero que a nossa equipe possa avançar, porque todos querem dia 1, parte 1, para repetir aquela conferência, uma mensagem que transformou às vezes as vidas e englobou tudo para aqueles que querem entrar no reino de Deus. Queremos lidar também com a parte 1. E então, mais tarde à noite, nós podemos avançar com o Evangelho Eterno, a visão do púlpito de madeira que desceu do céu pelas mãos do Senhor, muito poderoso. Nós estamos prontos, os bispos estão vindo para o escritório central para poderem participar dessa mensagem. Vocês podem imaginar, para nós, poder assistir essa mensagem novamente é um tipo de recapitulação. Eu normalmente pergunto, o que foi que o Senhor disse? Alguém pode me dizer o que o Senhor falou? Então, é assim que nós fazemos esta recapitulação e nós vamos fazer hoje novamente, quando nossos times vão poder tocar novamente e transmitir novamente a primeira parte que eles vão fazer hoje. Então, mais tarde no meio da noite, por volta da meia-noite ou 11 horas, eles agora vão apresentar o Evangelho Eterno. Uma outra parte muito poderosa. E se eu me lembro muito bem novamente, a conferência em Moçambique, Maputo, a maior conferência na história desta missão desde que o Senhor nos enviou para a igreja, esta se tornou a maior conferência de todos na missão de Deus neste tempo na Terra, maior do que as conferências do Quênia. Algo muito especial a respeito de Moçambique, Maputo, é por isso que será muito poderoso sentar novamente e ouvir o que o Senhor está dizendo para as nações nesta hora, que foi falado de Moçambique. E ele até mesmo está falando a respeito da tremenda visitação às curas dos aleijados que levantaram e andaram, os 25 cegos cujos olhos abriram, 32 surdos cujos ouvidos abriram e as muitas mãos secas e pernas secas que o Senhor curou. Então este é um tempo muito poderoso e também temos Jamhuri Sports Ground, onde tanta coisa aconteceu naquela visitação. Adiante de nós há um grande culto de celebração e eu sei que o arcebispo abençoado vai continuar com a missão do Índia e todos os envolvidos na missão para a Índia, porque agora eles têm que começar agora e agora. Então, desta vez, nós vamos falar com as autoridades na Índia para chegar às embaixadas, com os altos comissários de Nairobi. Então, precisamos fazer isso rapidamente, porque estas são as missões de Deus e não queremos deter os servos de Yahweh, porque algumas pessoas tentam nos deter. Não, agora tudo tem que estar certo para que possamos partir para a missão. Nós sabemos muito bem que se vocês, aqueles que forem, têm que fazer junto comigo, porque pode haver algum problema para conseguir os visas, porque quanto a mim, eu estou em contato com as autoridades do outro lado. Então, aqueles que estarão viajando para a Índia. E agora mesmo, eu também quero congratular Bispo eleito Matthew na rádio, com um serviço muito poderoso, bispo eleito Matthew na estação de rádio, e todos vocês sabem que agora o Senhor está amadurecendo vocês, está elevando vocês de uma forma muito poderosa. O Senhor está amadurecendo, educando vocês com um treinamento muito poderoso, os bispos deste ministério, um treinamento muito poderoso. E nós estamos vendo que vocês estão sendo ensinados em um nível muito profundo. Se você me perguntar que nível de graduação, eu diria que vocês estão fazendo PhD. Então, pela forma como o Senhor está ensinando vocês ao longo do tempo, os seus cadernos estão cheios de material, cheios de doutrinas de arrependimento, de santidade, doutrinas do pecado e as consequências, doutrinas da escatologia. Tudo isso está sendo
sendo lhe dado, o Senhor falando diretamente do céu, e o nível de treinamento que vocês estão fazendo não tem nem comparação. Hoje, por exemplo, se você pegar escatologia, porque se o Senhor falar, esta é esta missão da vinda do Messias, do tempo do fim, os últimos dias, os dias finais. Então, se você olhar o que o Senhor já trouxe para vocês, usando para treiná-los nesta área inacreditável, nós cobrimos todos os tempos, o tempo final, o juízo final e a humanidade. Tudo isso tem sido ensinado em grande profundidade. Toda a mensagem que o Senhor deu, a doutrina do arrependimento, muito poderosamente, a doutrina das consequências do pecado, doutrina da santidade, doutrina da justiça. Tudo isso está sendo muito bem expostas e os seus cadernos estão cheios. Você não vai encontrar isso nunca, nem nas faculdades de teologia. Os professores iam chocar de ver o que o Senhor está ensinando para esta última igreja e ministério. Na escatologia, por exemplo, o Senhor trouxe muito claramente como que o próprio Cristo, ele está coberto em todo aquele ensino, já desde o Messias. Na verdade, nós fizemos expedições tanto no Antigo como no Novo Testamento, e nós trouxemos para vocês muito claramente como que todos eles são bem eloquentes na doutrina da escatologia, do tempo do fim, da vinda do Messias, o destino da humanidade, os dias finais, a história humana. E nós vimos muito claramente que a forma como o Senhor me conduziu para ensinar vocês, e agora o bispo eleito Matthew e os outros bispos deste ministério, você vê muito claramente que no tempo do fim, por exemplo, eu vou pegar apenas o tempo do fim que o Senhor trouxe para vocês, a escatologia. Vocês viram muito claramente que o Senhor tem falado no Antigo Testamento, como por exemplo as promessas. A promessa que ele deu para a humanidade no livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 15, quando haveria uma batalha final. Então, essa é a missão que o Senhor está fazendo. O último triunfo do Messias, como que o Messias vai triunfar? O reino de Deus triunfante, que finalmente estará totalmente estabelecido na terra e no céu, o novo céu, a nova terra, a nova Jerusalém. Essa é a razão pela qual você vê, por que o Senhor nos enviou para preparar as nações para este dia da vinda, da vitória e triunfante do Messias e do reino de Deus. Você vê, por exemplo, na jornada que eu fiz com vocês, todos vocês viram muito claramente no livro do Gênesis, capítulo 12, versículos de 1 a 3, como que ele diz para Abraão: vou te fazer uma grande nação, vou te abençoar, fazer o teu nome grande, e você será uma bênção, e eu abençoarei todos que te abençoarem, e o que te amaldiçoarem, amaldiçoarei, e todos os povos da terra serão abençoados por vocês. Eu trouxe muito claramente para vocês, nesta expedição que eu fiz com vocês, a respeito do tempo do fim e a vinda do Messias. Então, se você quiser usar a palavra escatologia, vocês viram como que eu naveguei vocês na missão que nós estamos indo. É essencialmente isto, que o Senhor vai abençoar toda a terra, o triunfo do Messias, o triunfo final do Messias. E eu não falhei em trazer para vocês a história de Israel, o caminho deles para a salvação, através de todo o Antigo Testamento, e a esperança do Messias, que foi prometido que viria do céu, o Messias judeu, e então a encarnação dele e a vinda ao mundo, inclusive a ressurreição, glorificação e a promessa do arrebatamento vindo para levar a igreja. Então, mais tarde, a segunda vinda, a sua missão redentora para a missão de Israel. Então, não há um lugar maior para ser ensinado ou sentar muito maior do que essas universidades. Vocês têm um ensino muito maior dos últimos dias da humanidade, muito maior do que as universidades, a respeito do destino da humanidade, o destino da terra, em toda esta missão na qual o Senhor me colocou através da nação.
e eu tenho ensinado com grande profundidade e extensão, um ensino muito poderoso. E eu também não falei em focar na questão individual, onde você agora, o Senhor está falando com você. Você agora tem que se preparar. Então, a respeito da história e dos dias finais da humanidade, como vai acabar, e então a vinda do glorioso reino de Deus, o novo céu, a nova terra, a nova Jerusalém, e como que o Senhor está preparando as nações, o juízo das nações contra o pecado, Haiti, Chile, México, Nepal, e o juízo das nações com coronavírus, Zika vírus e todas estas coisas. Eu ensinei vocês com grande extensão aquilo que o Senhor cumpre as minhas profecias. Então, agora a questão individual, quando agora você é pessoal, como você tem que se preparar, isso veio muito claramente, então tem sido uma tremenda jornada. Quando ele diz bispo eleito, sim, de fato, o Senhor graduou você, isso corresponde a um PhD em treinamento nessas universidades, o que quer que você quer, como você quer chamar. Vocês viram muito claramente as promessas, a aliança eterna, e até mesmo nós tivemos uma conversa com vocês nas nações. Esta é a mensagem que você vai ouvir nesta noite, como que o Senhor prometeu na aliança com Abraão, em Gênesis 12, de 1 a 3, o Senhor está agora, Gênesis 3, quando o Senhor Deus corre atrás de Abraão, tentando alcançar com as suas mãos de graça os seus filhos caídos, e agora Gênesis 12, quando agora ele faz aliança com Abraão, e eu disse para vocês que este tremendo triunfo de Deus no final da história humana é uma simulação, e está retratando Gênesis 5:24 no arrebatamento, quando Enoque é arrebatado na glória, no triunfo, na vitória. Então é Deus apontando a humanidade para este destino final. Então vocês viram o tremendo estudo de escatologia, você pode dizer, pela forma como o Senhor está dando profecia, usando este que falou com vocês, cumprindo estas profecias corretamente, e o Senhor te ensinou com grande profundidade, muito profundo. E então, em grande extensão, os ensinamentos que vocês têm recebido, e nós vemos até mesmo a aliança que Deus teve com Abraão, Noé, se você tiver o tempo de ler Gênesis 9:15, quando ele fez uma aliança com Noé, tudo isso está apontando em direção ao triunfo final, o destino final, a culminação, o clímax final da história humana, o final, e então o estabelecimento do reino de Deus. Nós também vimos no livro de Daniel, capítulo 2, a visão da rocha que veio que tornou-se uma grande montanha, e então vai derrotar todos os outros reinos. Então não tem outro lugar para ensinar as pessoas do que vocês, como o Espírito Santo está ensinando, como por exemplo 9:15, quando ele diz que apareceu o arco-íris nas nuvens. Então esta é a aliança que Deus fez com todos os seres vivos de todos os tipos. Então isso aponta para esta aliança eterna que eu trouxe para vocês nesta jornada, nestes ensinamentos. Vimos a aliança de Gênesis 12, de 1 a 3, Gênesis 17 com Abraão, onde ele diz que em um ponto eu vou estabelecer a minha aliança com ele, como uma aliança eterna com seus descendentes, e depois dele, novamente, Deus falando do seu povo Israel e daqueles que são o seu povo pela virtude da salvação de Jesus, que veio às diferentes nações e agora se uniram à família de Deus. Então essa tem sido uma missão muito poderosa. Quando o Senhor diz bispo eleito, isso quer dizer que você foi totalmente graduado, não menos do que todas aquelas pessoas que fazem grandes e extensos estudos. Então o Senhor deixou muito claro no Antigo Testamento, no Novo Testamento, como que Deus está conduzindo o seu povo para fora do cativeiro e a jornada em direção à terra prometida. Então, isso é uma jornada espiritual da qual você está andando também. É um grande tempo. Se você olhar os profetas da Bíblia, eles estão definindo o alerta que eles estão levantando e avisando o povo de Deus antes que seja tarde demais, porque Deus vai triunfar sobre o pecado. E isso também, esse triunfo, fala de destruir
destruir totalmente, destruir o pecado e as consequências do pecado e o inimigo que trouxe o pecado. Então, o clímax da história de Israel, então a salvação de Israel, Romanos 11, no livro do Apocalipse, capítulo 12 em diante, todas as escrituras que você vê que até mesmo a salvação de Israel é o centro desta missão, deste que fala com vocês. Finalmente, Israel será redimida depois do arrebatamento, quando todas estas... quando os santos de Deus estarão sendo levados para o reino de Deus pela sua fidelidade a Jesus. E então, o último cumprimento das profecias e o triunfo de Deus. Nós trouxemos tudo isso muito claramente, falei com vocês nos últimos dias, os dias finais. Então, vocês estão muito bem educados, não tem ninguém mais bem ensinado do que vocês, porque vocês são ensinados pelo próprio Deus Todo-Poderoso. Se você ler Isaías, ele diz, o seu filho, o seu sol nunca mais falhará e a sua lua não falhará, e o Senhor será a sua luz eterna, e os seus dias de tristezas terminarão. Novamente, isto fala do triunfo. O reino de Deus está vindo, está sendo anunciado em Isaías 60, versículo 20. Este é o triunfo do qual estou falando, que o Senhor nos colocou na missão para anunciar para as visões que este mundo vai chegar ao fim e haverá um triunfo do eterno reino de Deus que está vindo. É por isso que Deus nos enviou até vocês, para que vocês agora parem de debater sobre este mundo perecível aqui e focar no reino de Deus triunfante que está vindo. Eu falei com vocês no último derramar, a última glória. Todos estes são aspectos da doutrina que você essencialmente você nunca receberia se vocês fossem nas suas universidades de teologia. Não há nenhum ensino como esse que alguém pode receber, como este que Deus tem feito com vocês. Tremendos ensinamentos, onde o Senhor está encorajando vocês a andarem o nome do Senhor eternamente. Daniel 7, 27. O reino eterno de Deus. E você vê Isaías 11, ele fala a respeito desta paz inacreditável que virá no reino do Messias. Ele diz que o lobo vai habitar com o cordeiro. Então, eu falei muito eloquentemente todas as doutrinas que vocês têm que saber para poderem ser eloquentes e bem graduados para a comissão e para a missão de poder ministrar e fazer para vocês serem bons praticantes no púlpito e pregar a justiça para uma geração caída, pregar santidade e se preparar para o reino de Deus que está vindo. Então, quando o Senhor diz bispo eleito, Mateus, isso é uma coisa profunda. Se você ver o treinamento pelo qual vocês têm passado, muito extensivo e muito profundo, que eu lancei sobre vocês, que eu depositei dentro de vocês e inseri ao longo dos tempos, ao longo dos anos, quando você vê como tem sido intenso, é tremendo e poderoso, uma tremenda visitação, poderosos milagres, poderosa unção de quebrar os recordes bíblicos, uma unção que quebra os recordes, a minha sombra, curando aleijados. Então, você vê o sol, a nuvem de Deus aparecendo, o sol aplaudindo, e uma grande coisa que aconteceu em Nairobi, o sol aplaudindo, e toda a reunião para, e todos olham e assistem o sol aplaudir. Impressionante, o Senhor está usando isso para identificar os mega mensageiros do livro de Malaquias. Então não há ninguém melhor treinado do que vocês, aqueles que têm conhecimento humano e teologia humana. O Senhor está fazendo um treino extensivo, onde o Senhor também tem curado pessoas e falado da justiça, repreendido o pecado, corrigindo a igreja, redirecionando uma geração. E vocês estão sentados debaixo destes tremendos ensinamentos e você vê muito claramente que o Senhor trouxe uma grande importância para você. Por que é importante focar agora em Cristo Messias? Focar na importância do porquê os cristãos precisam estar cientes do tempo do fim que está sendo anunciado. O fim da história humana. Você vê muito claramente que o Messias está no centro de tudo isso. A missão dele, como ele veio e redimiu
redimiu a humanidade e agora está exaltado na glória, e Ele agora está preparando o reino que virá para vocês. Então, nós passamos pelo Antigo Testamento e no Novo Testamento. Nós vimos no Antigo Testamento, através de todo o Antigo Testamento, o Senhor usando isso para apontar a este reino vindouro que está vindo. Cada uma das profecias está anunciando para o reino do Messias. E nós vimos a vitória do Messias, e nós vimos que ele está vindo toda vez que eu venho até vocês, de Isaías 53, quando ele fala a respeito de como que ele veio para tomar sobre ele as nossas transgressões. Isaías 52, até mesmo o preço que ele pagou, o servo de Deus, que foi desprezado, rejeitado e desfigurado. Nós vimos Isaías 42 também, que ele é altamente exaltado e glorificado. Nós vimos tudo isso nesta jornada. Eu tenho sido muito eloquente em Daniel 7, do 13 e 14. Ele vem com a nuvem, alguém como o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, e ele foi conduzido até a presença do Eterno, do Ancião de Dias, e como que o domínio dele será um domínio eterno, que jamais será destruído, jamais passará, jamais acabará. Isso veio muito claramente, os ensinamentos, as tremendas referências das Escrituras massivas. Então o Senhor diz, Bispo eleito Matthew, é muito profundo, quando o Senhor chama o seu nome diante dos bispos, arcebispos sêniores, os bispos presidentes, os supervisores gerais, os supervisores e os pastores sêniores. Não há melhor comer de maná do pão da vida do que isso que tem sido dado neste lugar de uma forma muito tremenda. O próprio Senhor, nesses ensinamentos, levantaram o resgate que foi pago por muitos. Então, nada comparado com a sua educação formal nos assuntos da Bíblia, ou da palavra, ou a teologia, o que quer que você, como você chama. Eu trouxe vocês a uma grande extensão, o grande preço que foi pago. Então, o Senhor trouxe aquilo que ele trouxe, algo muito maior do que é ensinado nessas instituições que ficam tentando ensinar a palavra de Deus, e eles não fazem nada e não levam a igreja para a santidade. Mas aqui vocês estão sendo ensinados na santidade e na justiça, e o Senhor diz que é tão poderosa, porque está apontando para a nova era, uma outra era que virá em breve, um outro tempo. Você vê claramente a eloquência com a qual ele fala na Bíblia. Nossa pátria, nossa cidadania está no céu. Então, todo ensinamento fala do reino vindouro. Ele não falhou de forma nenhuma, para ter certeza que cada ensinamento está ancorando a sua alma na sua verdadeira cidadania, no seu verdadeiro reino, o país melhor, o país celestial, a pátria celestial, onde você estará com Deus, de onde nós também aguardamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, aquele que, pelo poder que ele tem de trazer tudo debaixo do seu controle, vai transformar os nossos corpos de humilhação corruptíveis, os nossos corpos que morrem, os nossos pobres morrem corpos se transformará no glorioso corpo da sua glória. Eu não tenho falhado em exaltar isso em cada conversa, de que esta geração agora tem que estar totalmente focada no maior tesouro, uma geração que ama tesouros e propriedades e profecias e profetas, mas uma geração que ama não é profeta, é lucros. Então, é isso que você está tendo em cada ensinamento e conversa com vocês, muito lucro. Então, tenha certeza de que a realidade do tempo do fim não escapa de vocês. Toda vez que eu falo com vocês, eu falo a respeito do tempo do fim. Os eventos de Lucas 21 estão sempre no centro da nossa conversa. Nós estamos vendo muito claramente como que o Senhor falou a respeito de como você deve focar em cada ensinamento, cada treinamento que você dá para todos debaixo de vocês, suas famílias, a respeito do reino vindouro e o seu papel e a sua posição naquele reino, as promessas de Deus que foram colocadas diante de vocês, a glória prometida. Ele fala no livro de Mateus 15, 27, ele diz, porque o Filho do Homem
virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então ele vai recompensar a cada um de acordo com o que tiver feito. Isso eu não falhei em trazer para vocês. Essa é a doutrina principal do pecado, da causa e o efeito. O pecado e as consequências do pecado, pelas quais vocês passam, mas não nesta profundidade. Se você fosse em qualquer universidade de Bíblia. Então, para mostrar para mesmo aqueles que foram ensinados nessas universidades, disseram, nunca nós fomos ensinados nestas coisas que o Espírito de Deus está trazendo, esses segredos escondidos. Então, é muito claro que a eternidade está sendo determinada agora, conforme você vive a sua vida, agora, conforme o que você faz agora, você será recompensado. Então, este é o tema muito claro da minha conversa com vocês, o Senhor trazendo a clareza ao fato de que a hora virá, quando Cristo retornará, e ele vai separar o joio do trigo. Isso eu deixei muito claro. E eu sempre disse para vocês que você tem que estar do lado de Deus, do lado daqueles que serão colhidos com a foice afiada, enquanto o Messias está lá na glória, para que quando ele vier agora, quando ele descer agora, e ele vier com seus anjos para fazer a colheita, aleluia, essa glória, ele vai esmagá-los no lagar. Eu não falhei em mostrar essa glória diante dos seus olhos, para que esta geração tome a decisão correta, e eu vi muito, muito claramente que vocês têm que estar vigiando. Estas são as poderosas doutrinas que eu coloquei diante de vocês a cada minuto, a cada segundo, ansiosamente, com grande ansiedade, vocês têm que estar aguardando, esperando pelo seu Redentor, para que quando você vive a sua vida nesta terra, sua vida tem que girar e rotar, girar em torno da vinda do Messias, estando constantemente vigiando a forma como você vive nesta terra. Eu trouxe isso para vocês muito mais do que se você tivesse feito um PhD numa universidade de teologia. Tudo isso é poderoso e espantoso. Quando você vê no livro de Mateus, ele diz, 2 estarão no campo, um será tomado, outro será deixado. 2 mulheres estarão no moinho, uma será tomada, outra deixada. Portanto, vigiai, porque você não sabe em que dia o seu Senhor, o seu Rei virá. Isto eu coloquei como a pedra central, o tema central, a peça central de cada conversa que eu sempre tive com vocês no seu treinamento como bispos, seus treinos como arcebispos adjuntos, como arcebispos que através de todo mundo, eu deixei muito claro para vocês que vocês têm que sempre estar prontos o tempo todo. Em tudo que você fizer, você tem que estar ciente de que o tempo está vindo, quando o Senhor agora, ele vai separar o seu próprio povo, e eu sempre disse que vai ser sempre muito importante, e o dia da vingança, quando as pessoas vão ver que aqueles que escolheram a santidade durante todo esse tempo, e aqueles que não fizeram isso, então é uma jornada muito linda, por isso quando eu digo, Bispo eleito Mateus, eu te ensinei esta instrução, o conhecimento, os tesouros que eu depositei na sua vida, e todos vocês que estão sintonizados, quer você seja um cristão, crente no ministério de arrependimento e santidade, pastor, supervisor, ou bispo presidente, ou arcebispo adjunto, ou um arcebispo sênior, globalmente, eu sei o que eu depositei em vocês, diz o Senhor, o Messias está vindo, parabéns. Obrigado, eu congratulo você, bispo eleito, Mateus.